Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula, né? Agora a aula 6, com mais uma leitura, a nossa terceira e última leitura dessa primeira etapa, antes de partirmos para as atividades, tá? Então, aqui a aula referente, a aula 6, referente ao dia 11 de março, na qual vamos ler e buscar compreender o primeiro capítulo do texto da Magda Soares, né, do livro da Magda Soares, Alfabetização, a questão dos métodos. Então, já vimos lá na Klein, letramento autônomo, letramento ideológico, eventos de letramento, práticas de letramento. Passamos também para o texto da Terzi, da Silvia Terzi, sobre oralidade e leitura, né? Discutimos a respeito disso já na aula anterior. Vocês se apropriaram desses conceitos? Agora nós vamos pensar, refletir juntamente com a Magda Soares sobre os métodos de alfabetização. E aí ela vai trazer historicamente, né, a função de cada método que foi surgindo, para que juntos possamos refletir sobre esses métodos. Então vejam que assim como nas aulas anteriores, eu vou disponibilizar um roteiro de leitura no qual vocês vão fazer a leitura do texto e para o roteiro, fazer anotações, fazer os registros para trazer para a nossa aula do dia 18 de março, tá? Então, na nossa aula do dia 18 de março, todos juntos vamos discutir sobre oralidade e leitura e sobre os métodos de alfabetização, tá? Apresentados por Magda Soares, ok? Onde que eu vou postar? Ainda tem essa dúvida? Espero que não. Não é para postar em lugar nenhum, tá vendo? Na rota é só o roteiro, o material base, o roteiro de leitura e essa aula gravada. Vão deixar as anotações para vocês estudarem e para organizarem nos grupos, né? Já estou recebendo, alguns eu já cadastrei, outros vou cadastrar, para vocês fazerem os registros para o portfólio e as discussões para organizar o vídeo pedagógico. Não vão postar em lugar algum, vai deixar guardadinho, registrado no caderno, no computador, no material, né, impresso de vocês, é para isso. E também vai servir, né, todos esses roteiros, todas as nossas discussões vão servir para eu poder elaborar as questões da A1, certo? É todo esse processo passo a passo, vocês já estão estudando, não só para elaborar as atividades, mas também automaticamente vocês se apropriando desses conceitos, o que é letramento para Klein, o que são eventos de letramento, o que são práticas de letramento, como promover uma prática de letramento na escola, o que é oralidade, qual a importância da oralidade para o processo de alfabetização, quais os métodos de alfabetização que nós vamos ver agora, seria uma questão, os métodos de alfabetização, ou é uma questão histórica? Qual a importância desses métodos? Todos esses indicadores dos roteiros vão ajudar vocês a estudar para um, porque eu vou retirar desses roteiros as 6 questões da nossa A1, tá bom? Então, vamos agora para o nosso roteiro. Nosso roteiro de leitura do texto da Magda Soares. Deixa só ele. Cadê? Roteiro de leitura está aqui. Então, está já na plataforma, na aula 6. Vocês lerão o texto da Magda Soares, o primeiro capítulo, da página 15 a 54. Só lembrando que é a página do livro, essa página aqui, tá? 15 a 54, a página do livro. No PDF, na hora que abre, parece que é página 10. Mas vocês vão procurar
o primeiro capítulo dela, Alfabetização, o método em questão. O objetivo dessa leitura: compreender como se constitui historicamente a chamada questão dos métodos na alfabetização e por que essa discussão foi marcada por disputas, polarizações e reducionismos. Tá? E aí, primeiro vocês vão fazer a leitura, anotações, dúvidas, né? O que é importante, o que precisa ser revisto, uma crítica. Depois vem para o roteiro. O roteiro está bem tranquilo, está bem simples, tá? É mais de compreensão do texto, os principais pontos do texto. Porque Magda Soares afirma que a questão dos métodos é um debate histórico e recorrente na alfabetização brasileira. Depois, ela vai apresentando os métodos sintéticos e os analíticos. Então, a partir dessa explicação da Magda Soares e do repertório de vocês, vocês vão anotar essas características desses métodos, né? Qual o ponto de partida de ensino, a direção do processo, qual o objetivo de usar o método sintético ou o método analítico, qual é o foco do método sintético ou do método analítico que ela vai apresentar para nós, né? Então, o texto da Magda Soares vai nos mostrar que a alfabetização sempre esteve marcada por disputas metodológicas, só que ao passo que vão surgindo novos métodos, muitas vezes o outro vai sendo deixado de lado, ou polarizando um, ou eliminando o outro, e essa história, né, ao longo da história, vão surgindo diferentes métodos e seus defensores, como também aqueles que fazem as críticas. E aí, muitas vezes, acabam por simplificar o processo, sendo que o processo de alfabetização ele é complexo, né? E a autora questiona essa polarização entre os métodos e vai nos propor uma análise de cada um, uma reflexão de cada um. E aí ela vai trazer, por exemplo, nos métodos sintéticos, para nós compreendermos eles, né? Seja um método, muitos de nós acreditam que fomos alfabetizados a partir desses métodos, né? Que são os métodos que vão, o sintético, das unidades menores para as unidades maiores. Então, de soletração, o método silábico, o método fônico. Lembra que nós já vimos um pouco sobre a questão da consciência fonológica, a importância da consciência fonológica para o desenvolvimento da criança, né? Então, se reconhece o sistema alfabético como um sistema de símbolos, né? Pelo qual as pessoas vão se comunicar, mas esses símbolos possuem, né? Esses símbolos que para nós são signos, eles possuem um significado. E esse significado vai depender do seu contexto de uso. Além desse significado, esses símbolos que são os significantes para Saussure, que são os signos, que são essas representações, ele tem a representação gráfica e a representação fônica. Então, por isso que muitas vezes, dependendo do indivíduo, dependendo da criança, dependendo do adulto, tem dificuldade em alguma articulação e de compreensão. Então, por isso, a importância do método fônico. Mas quando se discute muitas vezes métodos ou se tratam eles isolados, acaba excluindo um em detrimento do outro. E é isso que a Magda Soares vai nos levar a refletir. A primeira coisa é compreender quais são esses métodos, quais os objetivos desses métodos, qual a perspectiva linguística desse método, qual o conceito de compreensão de língua que esse método vai trazer, né? Então, cada um, em determinado tempo, contribui para a compreensão do sistema de escrita alfabética, né? De uma forma ou de outra, eles vão contribuir. O que eu não posso é excluir um ou adotar somente um, né? Vai depender da situação e do contexto. Os métodos analíticos, né, que aí, ao contrário dos sintéticos, que partem das unidades menores, da letra,
da sílaba, para depois adentrar o texto, nós temos os métodos que vão partir das unidades maiores da nossa língua para as menores, que é o método global. Esse, vocês, acho que assim como eu já escutou muitos pais, eu já escutei pais, não professores, mas muitos pais reclamando desse método, né? Por quê? Porque ele foi alfabetizado no método silábico. E ele chegou aqui na faculdade, ele venceu na vida, ele sustenta a casa. E aí, por isso, muitas vezes, o embate com outros métodos, né? Não estou falando de pesquisadores nem de pedagogos formados, eu estou falando de pais, né? Mas também há alguns pedagogos, alguns alfabetizadores, que também fazem crítica a esses métodos, assim como pesquisadores, né? Mas, assim, um método global, né, que vai partir, né, o ponto de partida já são os textos completos, para depois chegar aos dados mínimos de nossa língua, que seriam as sílabas e as letras. O método da palavração, que ao invés de partir do alfabeto individual, A, B, C, D, e da sílaba do método de silabação, vai logo para a palavra e para seu contexto. E o de sentenciação, que já vai trabalhar diretamente com as sentenças, que são as frases verbais e não verbais, para depois analisar as partes deles, né? E aí, esses métodos, em determinados momentos da história, ou mesmo agora, eles podem favorecer mais o sentido do que a estrutura. Quais as contribuições deles? Aí, se vocês voltarem lá no roteiro de leitura, né? É isso que é para vocês fazerem anotações. Qual o ponto de partida do ensino desses métodos, a direção desse processo que se pretende, qual é o foco desse método? É a sílaba, é a aquisição fônica, o reconhecimento fônico, é inserir no contexto, em práticas sociais de leitura e escrita, é compreender os conceitos, é compreender o significado, ou é reconhecer o alfabeto e formar palavras, formar sílabas e formar palavras, tá? Então, aqui é onde vocês irão se deter mais e trazer essas discussões para a nossa aula no dia 18, certo? E aí, continuando o nosso roteiro, na questão 3, vocês vão dizer por que a autora considera inadequada essa polarização entre os métodos sintéticos e analíticos. Se eu utilizar um sintético, eu não posso usar o analítico. Se eu adotar o analítico, eu não posso usar o sintético. E qual é a crítica central de Soares feita por a busca desse método ideal de alfabetização? Será que existe um método ideal? Lembra que nas nossas discussões da aula, até eu esqueci o nome da moça que levantou essa questão, e não foi a primeira vez que foi levantada, que nós fomos alfabetizados, a maneira que nós fomos alfabetizados, e nós não teríamos tanta dificuldade de leitura e compreensão, diferente dos adolescentes, por exemplo, hoje, que teriam mais dificuldade. Mas aí nós temos que fazer uma análise, né, dessa fala, e o texto da Magda Soares vai nos ajudar. Será que a questão é o método? Ou a polarização do método? Ou a exclusão de um método e outro? Ou não considerar e não conhecer as funções e o uso da língua? Tá? E aí eu trago uma questãozinha para reflexão. Porque, segundo Magda Soares, o foco da alfabetização deve estar na compreensão do sistema de escrita alfabética e não apenas na escolha
do método, tá? Essa é uma questão para reflexão, vocês podem anotar e podemos também discutir na nossa aula ao vivo. Tá? Então, para Soares, nesse texto, vocês verão que ela vai buscar articular, mostrar que muitas vezes a questão não é o método, mas a forma em que se trabalha com o método, sem reconhecer o sistema de escrita alfabética, sem reconhecer a necessidade de consciência fonológica, de conhecimento do princípio alfabético, sem incluir as práticas sociais de leitura e escrita nesse processo, tá? Então, o método, ele é um meio, não é o fim do processo. Se mudar a concepção, se reconhecer qual a concepção do sistema, a concepção de língua e de linguagem desse professor alfabetizador e sua compreensão do funcionamento de escrita alfabética, sua sensibilidade em reconhecer que seus estudantes, né, aquelas crianças já têm uma bagagem, já trazem de casa uma bagagem, já estão inseridas em eventos de letramento. Sua sensibilidade em reconhecer que cada criança é única, que cada criança possui uma necessidade e um meio, né, para se chegar a essa alfabetização plena, que seria o alfaletrar, né, que ele vai não só aprender a ler e compreender, mas a fazer os usos sociais desse uso, né, dessas práticas de letramento que ele adquiriu na escola, tá? Então, fica aí essa reflexão. A leitura, né, como a Magda Soares, é bem didática, apesar do texto trazer muitas reflexões, mas vai nos ajudar a compreender esse processo. Tá certo? Boa leitura para vocês e nos vemos no dia 18, tá? Aguardo todos vocês. Um abraço e até breve.